Fala pessoal do canal Tasker Super Brasil, aqui quem fala é o Bruno, com mais uma videoaula para vocês. Hoje eu vou estar ensinando a fazer uma lock screen utilizando apenas o Tasker, sem nenhum plugin nem aplicativo externo, apenas com o Tasker. Vai ser uma aula bem demorada, né? Por isso que eu estou falando um pouco rápido, para a gente pegar essa dinâmica, porque senão a aula vai ficar realmente muito demorada. Hoje a gente vai estar numa aula intermediária, porque vai envolver cenas e variáveis, tá? E eu vou tentar explicar o máximo possível a metodologia desse projeto, para vocês entenderem como ele vai funcionar. Então, eu vou estar nessa pegada assim, um pouco mais dinâmica, na hora de explicar, ok? Bom, eu vou começar dizendo que eu já criei o nosso projeto aqui de lock screen, tá? E eu estou aqui na aba de cenas. Nós vamos utilizar duas cenas nesse projeto, tá? Vai aparecer só o relógio e a data, e a outra cena vai aparecer, além do relógio e a data, também o teclado, que nós vamos utilizar como senha. Nós vamos utilizar a senha no teclado para poder estar desbloqueando a cena, destruindo a cena, ok? Então vou começar aqui criando uma cena chamada Lock Screen 1. E aqui já vai aparecer a tela de edição de cena, tá? Nós clicamos aqui nos três pontinhos em cima e vamos nas propriedades dessa cena. Aqui tem a opção geometria, onde tem um par de valores, ok? Essa opção geometria, aqui eu vou colocar a resolução do meu aparelho. Para cobrir a geometria dessa cena vai ser a mesma resolução do meu aparelho, que no caso é 1080 por 1920. Porque eu quero que essa cena cubra toda a tela do meu aparelho, certo? E aqui é a orientação que vai estar, que é no modo retrato, e aqui em orientação a gente deixa também em modo retrato. Por quê? Porque senão o seu aparelho vai girar, se você deixar o seu aparelho deitado, vai sair totalmente as proporções da cena. Então sempre que a gente for criar alguma coisa vai ter que estar nesse modo retrato, ok? Bom, mexendo nas configurações da cena, pode ver que o retângulo já está ocupando a tela toda, mas eu vou voltar lá nas propriedades para mexer na cor. Eu quero que fique transparente, ok? Quero que fique transparente, então clicando aqui na lupa, como vocês viram, abre essa caixinha. Quanto mais para a esquerda, mais opaco, quanto mais para direita, mais opaco, quanto mais para a esquerda, mais transparente, ok? Então vamos voltar, pronto, tá tudo preto é porque está transparente, tá? Bom, clicando aqui na lupa, me dá a opção de nós adicionarmos elementos acima da propriedade matriz da cena. Então a primeira coisa que nós vamos criar na cena é adicionar o relógio. E o relógio vai ser um WebView, vai ser um elemento de WebView. Por quê? Ele vai trabalhar com Java para funcionar. Porque para o relógio atualizar certinho, a gente vai utilizar Java, certo? E eu não vou entrar nas propriedades de Java nesse vídeo, senão ele vai ficar realmente muito extenso. Mas o nome do elemento eu vou colocar como relógio. Relógio. Geometria eu não vou mexer, eu vou mexer depois. E em modo eu vou deixar direto. Direto porque ele vai pegar diretamente aqui do elemento que eu vou adicionar, do código em Java que eu vou adicionar. Eu vou dar um Ctrl V, eu já tenho o código do relógio salvo aqui. Então, esse é o código. Vocês não precisam se preocupar que quando eu exportar esse projeto, já vai estar com o código, ok? E é importante a gente sempre selecionar essas duas opções aqui para o relógio funcionar sem nenhum problema.
Vamos voltar. Bom, aqui temos um retângulo, correto? E ele não está na proporção correta. O que a gente faz? Vem aqui na mãozinha, vai abrir aqui umas opções, clica em Resize, e nós conseguimos, clicando aqui no retângulo, selecionando ele, redimensionar o nosso relógio. Legal? Então, eu vou deixar ele aqui mais ou menos assim, de altura e de largura assim, vamos ver. 6 para cá e 6 para cá. Legal. E agora eu vou mover, clicando aqui na mãozinha Move, eu vou mover ele lá para cima. Pronto, eu acho que está numa altura legal. Vamos aqui em normal de novo. Pronto. Agora eu vou criar um plano de fundo. Eu até poderia ter feito isso antes. Eu decidi criar o relógio, mas agora eu vou criar um plano de fundo. Como? Vamos adicionar uma imagem para ser o plano de fundo da nossa cena. Clicamos no mais, imagem. Opção de imagem, cadê? Imagem. Sempre modo retrato. Aqui temos duas opções dois pares de geometria. Eu vou deixar 0 e 0 na primeira, porque aqui é onde a imagem vai começar. E eu quero que cubra toda a tela, então vai ter que começar aqui em cima, no pixel 0, tanto para X quanto para Y. E o segundo par, eu vou deixar 1080 por 1920, que é a resolução da minha tela. E como eu quero que cubra a tela toda, então eu deixo a resolução do meu aparelho. Em nome eu vou deixar a imagem fundo, para eu saber. E aqui é aqui que a gente vai selecionar a nossa imagem. Clicando vai aparecer esse quadrado aqui com essas opções. Aonde a gente quer carregar, da onde a gente quer carregar a nossa imagem. Eu tenho uma pasta com uma lista de fotos salvas no próprio aparelho. Então, eu vou usar mídia local. Já entrou na minha pasta Galaxy, que é onde eu tenho várias fotos de plano de fundo. Eu vou selecionar essa aqui e clicar em abrir. Pronto, essa é nosso plano de fundo. Vamos voltar. Bruno, o elemento ficou por cima do retângulo que a gente criou, que é nosso relógio. Fiz isso de propósito, só para mostrar essa opção para vocês. Quando vocês quiserem fazer alguma coisa que vocês fizeram posteriormente, mas quer que fique embaixo, a gente mantém selecionado em cima do elemento e coloca Set as Background. Selecionar como background. Pronto. O retângulo já está aqui em cima do nosso relógio. A próxima coisa que eu vou adicionar nessa cena é nossa data da semana. E também é um WebView, também é Java. Então eu vou adicionar aqui outro elemento de WebView. Aqui também não vou mexer, só vou mexer aqui no nome colocar como data. Em URL a gente também faz que nem o outro, troca para Direct. Vamos selecionar sempre os dois e o código, como eu já falei, eu não vou entrar em detalhes. Eu vou copiar o código do meu outro aparelho, que eu estou com ele aberto aqui. E eu vou copiar para esse aparelho que eu estou fazendo a videoaula. Então vai aparecer aí na tela que eu recebi alguns dados. Pronto, apareceu aqui. É só eu copiar os dados para cá. Pronto. Então aqui está o Java. E eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz nesse, eu vou fazer nesse aqui. Resize. Vamos selecionar esse elemento. Vocês puderam ver que quando eu cliquei para redimensionar, estava a imagem de fundo selecionada. Eu selecionei a data aqui, tá legal? Então, vamos diminuir. Eu estou me baseando porque eu já fiz esse projeto no outro aparelho, tá? Então, eu estou fazendo assim, dessa maneira. Vamos deixar igual o relógio e vamos jogar ele lá para cima. Bom, aqui a gente não está conseguindo ver os elementos, eles só carregam depois quando a gente dá executar a tarefa para mostrar essa cena. Mas eu acredito que mais ou menos nessa dimensão
vai ficar bem posicionado. Vamos voltar para Normal. Bom, adicionamos o relógio e a data. Nessa cena eu só quero que apareça o relógio e a data. Só que a gente vai criar uma segunda cena, certo? Que é a cena que vai aparecer o teclado. Eu não quero que apareça o teclado logo de cara, certo? Eu quero que só apareça o relógio e o teclado, e quando eu deslizar a tela, relógio e teclado não, relógio e a data, e quando eu deslizar a tela, eu quero que apareça o teclado, certo? Como é as lock screens padrões? Então, eu vou adicionar aqui um retângulo. A cor do retângulo vai ser totalmente transparente, certo? E o nome do retângulo vai ser desbloqueio. Ok. Então, o retângulo totalmente transparente. Eu não vou mexer aqui nas propriedades de dimensão dele, eu vou deixar para fazer isso quando a gente voltar na tela de edição de cena. Só que eu já vou criar o comando para aparecer a segunda cena que a gente vai criar agora em seguida. Como a gente vai fazer isso? Aqui em cima nós vamos em Stroke. E nós temos a opção direção, sim. Quando eu deslizar em qualquer direção, vai executar a tarefa que eu quero. Qual é a tarefa que eu quero? Que é mostrar, a tarefa é mostrar a segunda cena, que a gente vai criar agora. Então, show e Cine, Lock Screen 1 não, vamos fazer a 2. Vai ser a Lock Screen 2, a gente ainda não criou ela, vai criar agora. Vamos mostrar ela sempre como Overlay Blocking Full Windows. Tá? Sempre que a gente for criar uma cena, vai ser essa opção. E aqui, eu vou deixar selecionada a opção de mostrar um X aqui no cantinho embaixo da tela. Por quê? Porque a gente ainda vai testar a cena, correto? Então, se tiver algum erro no código, alguma coisa assim, a gente consegue sair da cena através desse X que vai estar aqui no canto. Tá ok? Então, vamos voltar. É normal aparecer esse triângulo que simboliza erro porque essa cena ainda não existe, tá? É normal isso aqui. E eu vou dimensionar a tela dessa maneira aqui, clicando nas pontas do retângulo. Então, sempre que eu deslizar em qualquer direção nesse retângulo aqui, vai aparecer a Lock Screen 2, ok? E eu deixei esse espaço de propósito. Para o final eu vou explicar para vocês porque eu deixei esse espaço aqui no canto. Vamos voltar. Tem um erro na nossa cena, por causa da Lock Screen 2, que é a que a gente vai criar agora. Só que eu não vou fazer todo o processo de novo, porque o relógio, o fundo, vai ser igual. Tá? Então, eu vou selecionar essa cena e vou vir aqui nos 3 pontinhos e clicar em clone. E só vou mudar o nome para Lock Screen 2, que foi o nome que a gente colocou ali naquela última opção que a gente fez. Pode ver que já sumiu o erro, porque a Lock Screen agora está criada. Eu vou clicar aqui no tick só para salvar, para a gente não perder tudo que a gente fez até agora. Tá? Bom, vamos agora na Lock Screen 2, a que a gente acabou de criar. Ela é idêntica à Lock Screen 1. Só que agora a gente não precisa mais desse retângulo aqui. A gente não precisa mais dele, porque no lugar dele vai ter o teclado nessa lock screen. Então, como a gente faz? A gente mantém pressionado dentro do retângulo, vai aparecer essas opções e vamos em Delete. Vai pedir para confirmar se você quer deletar o elemento desbloqueio, ok. Pronto. Bom, agora nós vamos adicionar os teclados. Eu falei ok e o meu outro celular entendeu o comando do Google. Bom, continuando, vamos adicionar agora aqui elementos de texto que vai ser o nosso teclado, certo? Então selecionamos aqui texto.